Nesse vídeo eu vou falar sobre o que agrada e o que não agrada o coração de Deus e eu espero que ajude muito você. Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Você já se perguntou se você agrada ou não o coração de Deus? Nem todas as pessoas conseguem identificar se agrada ou não o coração de Deus, principalmente pessoas que acabam de aceitar Jesus, que têm geralmente muitas dúvidas em relação à sua fé. Mas, felizmente, temos a Bíblia para nos ajudar. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 coisas que agradam o coração de Deus e ainda vou falar sobre 5 coisas que não agradam o coração de Deus. Em 10º lugar temos humildade. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 diz o seguinte: E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviço uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Aqui vemos que Deus agrada muito das pessoas que são humildes, até que se agrada dos humildes, mas não dos orgulhosos. Em nono lugar está a fé. A fé ela se agrada muito do coração de Deus, porque foi no tempos passados que os antigos venceram por fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Você não precisa ter muita fé para agradar o coração de Deus. Você só precisa ter fé do tamanho de um grão de mostarda, como diz Jesus. Em 8º lugar está a oração. A oração é um meio da gente conversar com Deus, não somente pedir, porque muitas pessoas pensam que oração é só pedir e não agradecer, mas a oração ela também serve para conversar com Deus. E em Tiago capítulo 5, versículo 16 diz o seguinte: Tanto confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que não sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Aqui vemos que a oração de uma pessoa obediente, que é o próximo da lista, agrada muito o coração de Deus. Na verdade, a oração em si agrada o coração de Deus. A gente não precisa falar muita coisa numa oração. A gente só precisa falar o que a gente está sentindo naquele momento. Deus ele não quer ouvir das nossas bocas palavras bonitas, mas Ele quer ouvir da nossa boca palavras sinceras. E esse momento de oração é o momento onde temos com Deus para sermos sinceros com Ele sobre o que estamos sentindo. Em 7º lugar está a obediência. Em João capítulo 14, versículo 15 diz o seguinte: Jesus continuou: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. A obediência ela é a prova de que amamos a Deus. Também amar os mandamentos do Senhor. Em 6º lugar, a gratidão. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34, diz o seguinte: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Devemos sempre dar graças a Deus. A palavra do Senhor diz que em tudo devemos dar graças. Em 5º lugar está a paciência. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, diz o seguinte: Que a esperança que vocês têm os mantém alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Como eu disse minutos atrás que a gratidão agrada o coração de Deus, que a gente tudo tem que dar graça, a gratidão e a paciência andam juntos quando estamos passando por alguns dias ruins. E se por acaso você não sabe como lidar com os dias ruins, eu postei um vídeo aqui no canal semana passada falando sobre isso. A paciência e a gratidão andam junto quando estamos em um dia ruim. Então tenha paciência nos seus dias ruins. Sempre seja grato a Deus por tudo que aconteça na sua vida. Em 4º lugar, o que agrada o coração de Deus é o perdão. Quando temos um coração disposto a perdoar, isso agrada muito o coração de Deus. Em Salmos 86, versículo 5 diz: Ó Senhor, Tu és bom e perdoador, e tens muito amor por todos os que oram a Ti. Então, o coração disposto a perdoar o teu próximo agrada o coração de Deus, porque além de estarmos perdoando o nosso próximo, estamos também refletindo Deus em nossa vida. 3º lugar, o amor ao próximo. Em Tiago, capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que deve, pois na Escritura Sagrada está escrito: Ame os outros como você ama você mesmo. Quantas e quantas vezes a gente lembra na Bíblia que devemos amar o nosso próximo, que devemos perdoar o nosso próximo.
A verdade é que às vezes a gente não ama o nosso próximo por algo que nosso próximo faz a nós. Só que devemos amar o nosso próximo não somente para agradar o coração de Deus, porque a determinada medida que nós derramamos amor sobre o nosso próximo, nós derramamos amor sobre nós também. Porque nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos nós mesmos. Se nós não amamos o nosso próximo, não amamos nós mesmos. Em segundo lugar, é o espírito justo, ou conhecido também como justo. Quando você é justo perante Deus, perante o teu próximo, você agrada o coração de Deus. E em 1 João capítulo 2, versículo 29 diz: já que vocês sabem que Cristo sempre faz o que é correto, devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. Ou seja, o justo, ele sempre tem que fazer o que é certo perante Deus e perante o teu próximo. Então, quando a gente faz o que é certo, não estamos só sendo justos, estamos também refletindo em nossa vida, porque Jesus, ele fazia o que era certo. E como nós dizemos que conhecemos Jesus, devemos ser que nem Jesus, devemos ser correto que nem Jesus. E em primeiro lugar, que é o mais importante de todos, que é quando somos luz. Eu já gravei aqui um vídeo no canal, que vou deixar aqui nos cards em cima, que fala sobre a diferença. Agrada muito o coração de Deus quando somos luz. Em João capítulo 8, versículo 12, diz o seguinte: de novo, Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Quando somos luz, refletimos Jesus em nossa vida. Quando seguimos Jesus, a sua luz entra no nosso coração e acabamos sendo luz também na escuridão. E não andamos mais em escuridão nenhuma. Sabemos o que agrada o coração de Deus e agora está na hora de saber o que não agrada o coração de Deus. Bom, em quinto lugar, o que não agrada o coração de Deus é a fornicação. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 ao versículo 20 diz o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete que não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês? Ele lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus? Pois ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Ou seja, eu não vou entrar muito nesse detalhe de fornicação, mas eu te convido a dar uma pesquisada sobre isso, caso você não saiba sobre tal assunto. Mas devemos sempre saber que nós somos templo do Espírito Santo. Devemos cuidar do templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não quer um templo cheio de sujeira. O Espírito Santo não quer um templo cheio de sujeira. E quando nós pecamos fornicação, nós deixamos o templo do Espírito Santo cheio de sujeira. Em quarto lugar está a mentira. Em Provérbios capítulo 12, versículo 22, diz: lembrando que o diabo é o pai da mentira, tá bom? O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Ou seja, que vemos que quando mentimos, Deus acaba nos detestando, porque Ele não gosta de pessoas mentirosas, mas gosta de pessoas verdadeiras. Em terceiro lugar está a indiferença, ou conhecido também como acepção de pessoas. Está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 17. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Jesus, ele veio aqui, morreu no mundo, ele não fez acepção nenhuma de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas e não aceita que alguém também faça acepção de pessoas. Em segundo lugar está egoísmo, ou conhecido também como ignorância, que está escrito em Tiago capítulo 3, versículo 16. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisa más. Eu não tenho nem muito o que falar sobre isso, mas eu tenho que falar que isso não agrada o coração de Deus. E aonde está esses dois, está tudo que é de mal. E em primeiro lugar está a rebeldia. Em Provérbios 17, 11 diz o seguinte: o homem mau só depende para a rebeldia, por isso um oficial impiedoso será enviado contra ele. A rebeldia, ela tem várias consequências que, se nós formos estudar na Bíblia, nós vemos aquelas pessoas que foram rebeldes ao Senhor,
que sofreram graves consequências. Muitas vezes somos rebeldes com Deus, muitas vezes somos rebeldes com os nossos pais. E quando somos rebeldes com os nossos pais ou com outras pessoas, com os nossos líderes espirituais, somos rebeldes também com Deus. Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Eu espero que tenha ajudado bastante vocês a entender o que agrada e o que não agrada o coração de Deus. Sobre esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar também o que você achou do vídeo e dar alguma sugestão de vídeo que você quer ver aqui no canal. Compartilhe para os seus amigos, lembrando que todas as quartas-feiras, meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal. Me segue nas minhas redes sociais, toda segunda-feira no TikTok, às 7 horas, tem vídeo novo, falando sobre o amor de Jesus. Tchau, Jesus te ama.